corretinha no Wilson, tem jeito. Aqui no... Tá som, tá aberto, Vandro. Seu microfone. Ok. Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras deputadas, senhores deputados, cidadãs e cidadãos que nos assistem pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa que faz a cobertura desta sessão e colegas trabalhadores e trabalhadoras da Assembleia Legislativa. Deputado André Siciliano, antes de iniciar o meu pronunciamento, queria solicitar a Vossa Excelência que repita a sequência desta sessão de hoje, porque pela movimentação do plenário, acho importante esclarecer que depois dessas intervenções, terá a defesa e depois a votação. Vossa Excelência poderia, por gentileza, repetir o rito de hoje? Deputado Valdec, é bom que senhores parlamentares que estão nos acompanhando via Zoom e os presentes aqui. Nós temos mais 9 parlamentares inscritos. Em seguida, a defesa fala 1 hora e depois vamos votar o projeto de resolução. Então, nós iremos votar ainda hoje o projeto de resolução. Então, os parlamentares que estão nos acompanhando via remota, atenção que nós ainda iremos votar no dia de hoje o projeto de resolução. Obrigado, deputado Valdec, pela lembrança. Obrigado, presidente. Vivemos hoje um dia histórico, porém triste, muito triste e grave. Mas a Assembleia Legislativa, o Parlamento Fluminense, não poderia se omitir nem vacilar diante de acontecimentos tão graves. Por isso, ressalto a firmeza e, ao mesmo tempo, a serenidade com que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro vem conduzindo e se conduzindo neste processo. Esta já é a terceira etapa. Primeiramente, a Assembleia Legislativa teve que enfrentar e deliberar sobre a aceitação do pedido de impeachment interposto pelo deputado Luiz Paulo e pela deputada Lucinha. Naquela ocasião, numa atitude talvez sem precedentes no parlamento brasileiro, o presidente desta casa, André Siciliano, em vez de usar da prerrogativa que lhe cabia, decidiu compartilhar aquela decisão com o conjunto de deputados e deputadas. Esta foi a primeira etapa, esta foi a primeira deliberação, e por 69 votos a 0, o Parlamento Fluminense decidiu aceitar o pedido, o que fez com que a Assembleia abrisse o processo administrativo e instalasse a comissão especial. A segunda etapa foi a própria comissão especial, presidida de maneira muito segura e competente pelo deputado Chico Machado, e que teve como relator, também de forma segura, competente e com texto final brilhante, o deputado Rodrigo Bacelar. Esta comissão especial também se debruçou sobre os fatos, os documentos e deliberou por 24 votos a 0 pela admissibilidade da denúncia e pelo prosseguimento do processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Esta, portanto, é a terceira vez que o Parlamento Fluminense vai se manifestar, opinar, deliberar sobre o tema. Desta vez, o conjunto do plenário terá que decidir se acompanhará a decisão da comissão especial ou se dará um outro encaminhamento ao processo de impeachment do governador. Em todas essas etapas, eu quero aqui ressaltar, desde a votação sobre a aceitação do pedido até a data de hoje,
à Assembleia Legislativa, e eu quero aqui ressaltar também o importante e seguro assessoramento prestado pela Procuradoria-Geral da Casa. Saúdo o Procurador-Geral, Dr. Sérgio Pimentel, e particularmente o Procurador, Dr. Rodrigo Lopes, que acompanhou mais de perto, vem acompanhando mais de perto estes trabalhos. Em todas essas etapas, a Assembleia Legislativa caracterizou esse processo pelo mais amplo direito de defesa, pela mais ampla possibilidade de emergência do contraditório, o que é muito importante nestes tempos difíceis e perigosos, Lucinha, que vivemos, de judicialização da política e de apequenamento da soberania popular. Aqui não. Passo a passo, meticulosamente, a Assembleia Legislativa foi conduzindo este processo. Muitos me perguntam, na rua, pelas redes sociais, familiares, mas, Valdec, isso não está demorando muito, não são etapas demais, não tem passos demais, mas, deputado Marcelo Cabeleireiro, não pode ser diferente. Afinal de contas, se levado a termo, o impeachment terá o condão de anular a soberania popular, a vontade popular. Por isso que tem que ser assim, como nós estamos fazendo, sem sofreguidão, sem pressa, sem paixões partidárias, de maneira que a transparência, o amplo direito de defesa e o contraditório tenham lugar neste processo. Outro aspecto que quero ressaltar. Quero ressaltar, como falei na comissão especial, triste sina do Estado do Rio de Janeiro. Este Estado que é a vitrine do Brasil no exterior. Este Estado que é berço de algumas das principais manifestações culturais. Este Estado que já sediou a capital federal nos últimos 20 anos, desde 1999, à exceção da ex-governadora e hoje deputada federal Benedita da Silva, teve todos os seus governadores efetivos ou presos, ou condenados, ou afastados. Triste sina deste Estado. Em plena crise fiscal, sobre a qual discuto já há anos com o meu amigo e querido mestre na Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Crise fiscal há vários anos. O Rio de Janeiro vive sob a espada de um regime de recuperação fiscal, sob a tutela intervencionista de um conselho supervisor que parece uma espécie de poder moderador nesse Estado. O Rio de Janeiro que está pendurado numa liminar da ministra Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal sobre a decisão a respeito da distribuição dos royalties, e a depender dessa decisão, ela pode ser devastadora para a economia do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sem ter controlado, 6 meses depois da sua eclosão, a curva epidemiológica da Covid-19. Hoje nós já choramos quase 18 mil mortos no Rio de Janeiro e cerca de 255 mil casos confirmados. Uma tragédia sanitária e humanitária de grandes proporções. O Rio de Janeiro, cujos territórios de favela e áreas populares, infelizmente, ainda são vistos por muitos, inclusive por autoridades estaduais, como áreas a serem dizimadas. A pobreza segue sendo criminalizada, favelas sendo tratadas, como recentemente, numa malfadada reportagem, como bunker de bandidos. Com todo esse quadro, com todas essas dificuldades, certamente o Rio de Janeiro não precisava, com tudo isso, de uma crise política e institucional desse porte. Desemprego campeia no Estado. Proporcionalmente, nos ensina o economista Mauro Osório, que dirige a assessoria fiscal da LERJ, proporcionalmente a situação do desemprego do Rio de Janeiro é muito pior que do Estado de São Paulo.
e com a massa de trabalhadores em São Paulo muito maior que a do Rio de Janeiro. Ou seja, com tudo isso, certamente a última coisa de que precisávamos era essa crise política e institucional. Porém, mais uma vez, o Palácio Guanabara se vê envolvido nas páginas criminais, nas páginas policiais. Os indícios são robustos, seja em relação a desvios, favorecimentos, falcatruas, maracutaias, envolvendo duas organizações sociais, a UNIR e a IABAS, seja em relação às compras superfaturadas de respiradores, seja em relação a serviços advocatícios espantosamente contratados do escritório da primeira-dama do Estado por empresas direta ou indiretamente ligadas a operadores, a fornecedores da administração pública estadual. Ora, a comissão especial e este plenário, é bom que se esclareça aqui mais uma vez, diante desses fatos, diante de vários documentos que ilustram esses fatos, precisa responder, ou deveriam responder, tanto a comissão especial quanto este plenário, a uma simples questão. Esses fatos, esses documentos constituem indícios robustos o suficiente para que a investigação prossiga e avance? Ou esses indícios são frágeis, inexpressivos, de modo a levar o processo ao seu arquivamento? Essa é a pergunta que balizou o trabalho da comissão especial, que a ela respondeu com um sonoro placar de 24 votos a 0, dizendo sim, esses indícios são robustos e precisam ser melhor investigados. Ora, o plenário hoje tem que dar essa resposta. Não estamos, deputado Rodrigo Bacelar, ilustre relator, não estamos debruçados aqui sobre a análise do material probatório. Não era o papel da comissão especial, nem é o papel do plenário. Isto será o papel, doutor Serginho, caso o processo vá adiante, aí sim, da comissão mista, do tribunal misto, que será instaurado, que aí vai se debruçar sobre provas, seja para comprovar as acusações que pesam sobre o governador, seja para eventualmente refutá-las, se for o caso. Deputado Valdeci da Saúde. Portanto, eu quero aqui dizer que esta última etapa da Assembleia Legislativa é muito importante e não se confunde com o papel do Superior Tribunal de Justiça. Lá, deputado Alexandre Freitas, trata-se de um processo de natureza penal. Aqui o processo é de caráter político, administrativo. Tanto é assim que as sanções possíveis são justamente o afastamento do cargo e a inabilitação para o exercício da função pública. Ora, deputado André Siciliano, portanto, a pergunta é: há indícios de participação do governador, por ação ou omissão, nos fatos que lhe são imputados? Essa participação do governador poderia caracterizar improbidade administrativa? Poderia caracterizar que ele não teve capacidade de agir com dignidade, com honra e decoro face ao cargo que ocupa? Deixou de agir com moralidade, com eficiência e deixou de acionar os mecanismos de controle interno para conter os fatos que são objeto das acusações que lhe são imputadas? Essas são as perguntas que a comissão especial buscou responder, que este plenário tem que responder. Senhoras deputadas, senhores deputados, senhor presidente, perto de concluir, esse é um Estado que enfrenta graves problemas na saúde pública antes mesmo da eclosão da pandemia. Este é um Estado em que, em sua capital,
o prefeito foi capaz de organizar um bando de capangas, popularizados como guardiões do Crivella, para constranger a imprensa e para impedir que a população se manifestasse sobre o sufoco que vem passando nas unidades municipais de saúde do Rio de Janeiro. Entretanto, André, esse é o estado da escola sanitarista. Esse é o estado que inspirou o Brasil na formulação do Programa Saúde da Família, no processo constituinte dos anos 80. Esse é o estado no campo da educação, dos Centros Integrados de Educação Pública, dos CIEPs, de Brizola, de Darcy Ribeiro, de saudosas memórias para a vida pública desse estado. Portanto, na educação, a marca do Rio de Janeiro não pode ser o abandono de milhões de crianças que não conseguem acompanhar nada durante a pandemia, que estão completamente excluídos digitalmente, excluídos da tecnologia, não conseguem entrar num portal, não conseguem acompanhar nenhum conteúdo digital. Essa não pode ser a marca do Rio de Janeiro na educação, deputado Maxi Lemos. Na mobilidade urbana, deputada Lucinha, a marca do estado do Rio de Janeiro não pode continuar sendo as mais de 2 horas que o povo vem tendo que cumprir para se deslocar de Santa Cruz até a Central do Brasil, desde a supressão, sem aviso prévio, da linha expressa Santa Cruz Central. A mobilidade não pode ser marcada no Rio de Janeiro pelo sofrível serviço das barcas, que voltou a constranger a liberdade de ir e vir de 5.000 pessoas residentes na ilha de Paquetá. Eu apresentei, André, e vou concluir ontem, hoje foi publicado, um projeto que me parece importante, que pretende oferecer alternativas para essa brutal desigualdade que é a nossa principal marca. A desigualdade que configura uma separação, um abismo, um gap entre as favelas, as periferias e os bairros de classe média alta, na educação, na saúde, nos transportes, na segurança. Acho que a gente precisa enfrentar isso. Proponho que se crie no Rio de Janeiro um indicador para acompanhar longitudinalmente o processo de desenvolvimento, cidadania e direitos em território de favela. Então, eu acho que hoje aqui não pode se resumir a uma votação, por mais grave e importante que seja, para dar prosseguimento ou não ao processo de impeachment de um governador, cujas ações ou omissões precisam sim ser aprofundadas pela comissão mista que vai se instalar. É preciso mais que isso. Esse dia, e concluo, tem que simbolizar uma virada de página. O Rio de Janeiro precisa sair desse ciclo vicioso de corrupção, de desigualdade, de desesperança, e inaugurar um novo ciclo, a partir de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social, que gere trabalho, gere emprego, gere renda, e permita que as pessoas que aqui moram, criam filhos e vivem, tenham esperança, tenham futuro, tenham alegria de novo de viver neste estado. Então, o deputado André Siciliano, é uma manifestação que queria fazer, e na hora da votação, todos verão, eu vou me manifestar como manifestei na comissão especial, que esse processo precisa prosseguir e a Assembleia Legislativa precisa dar esta resposta e essa satisfação ao povo do estado do Rio de Janeiro, por mais dura, por mais tensa e por mais grave que seja essa situação. Mas o Rio de Janeiro não merece continuar nesse buraco, nessa rabeira, nesse fundo de poço em que a gente se encontra. Teremos outro destino. Nós podemos e nós merecemos. Muito obrigado. Próxima oradora escrita, deputada